Foi preciso uma bala no peito para eu conhecer a mão de Deus. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais quente e o ar mais pesado. Eu tinha 28 anos, trabalhava como motorista de aplicativo e, embora fosse batizado na congregação cristã desde criança, minha vida espiritual era apenas uma sombra do que deveria ser. Ia aos cultos quando dava, orava de vez em quando, mas sem aquele fervor que se vê nos irmãos mais dedicados. Achava que por não fazer coisas muito erradas já estava bem com Deus. Como me enganava! Naquela tarde tinha acabado de deixar um passageiro no bairro e enquanto esperava uma nova corrida, resolvi passar na casa de um amigo que morava perto. Ele não era da igreja, mas a gente se dava bem desde a adolescência. Quando cheguei, ele estava na calçada com mais 2 rapazes que eu não conhecia. Um deles, mais alto e de olhar desconfiado, me cumprimentou com um aceno de cabeça. Não dei muita importância. Opa, irmão, tudo certo? Perguntei, encostando no muro. Tudo e contigo? Respondeu meu amigo, mas notei que ele estava diferente, nervoso. Os outros 2 trocaram um olhar entre si. Foi então que o mais alto deles, sem aviso, puxou uma arma de dentro da camisa. Meu coração gelou. Não era brincadeira, não era um susto. Era real. Isso é assalto, irmão. Passa tudo o que você tem, disse ele, com a voz calma, mas os olhos cheios de ódio. Minha mente ficou em branco. Não tinha nada de valor, só o celular, a carteira com os trocados e o carro. Mas não era isso que eles queriam. Era algo maior, algo que eu não entendia. Eu não tenho nada, irmão. Só o carro, balbuciei, levantando as mãos. O carro a gente leva de qualquer jeito. Agora tira a camisa, ordenou o outro, o mais baixo, que até então tinha ficado quieto. Não entendi. Por que a camisa? Mas obedeci, tirando a camiseta devagar, com as mãos trêmulas. Foi quando vi o brilho do cano da arma apontado direto para o meu peito. Isso aqui é para você aprender a não mexer com a gente, disse o primeiro, e então, o tiro. O barulho foi ensurdecedor. Uma dor aguda, como se alguém tivesse cravado um ferro em brasa no meu peito, me jogou para trás. Caí no chão, sem ar, sem voz. O mundo começou a girar. Ouvi gritos, passos correndo, mas tudo parecia longe, como se eu já não estivesse mais ali. Os últimos pensamentos que tive antes de tudo escurecer foram: Deus, será que é assim que acaba? Será que eu vou morrer sem nem ter vivido direito para ti? Quando acordei, estava em uma maca com luzes brancas e vozes ao redor. A dor no peito era insuportável, como se algo estivesse me rasgando por dentro. Tentei mexer, mas uma mão firme me segurou. Fique quieto, você foi baleado, disse uma enfermeira com um tom urgente. Tentei falar, mas só saiu um gemido. Minha visão estava turva, mas consegui ver o rosto da minha mãe ao meu lado, com os olhos cheios de lágrimas. Filho, meu filho, ela chorava, apertando minha mão. Não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Só sabia que estava vivo. E que de alguma forma Deus tinha me dado mais uma chance. Os médicos explicaram depois que a bala tinha entrado pelo lado esquerdo do peito, rasgado parte do pulmão e parado perto da coluna. Era um milagre eu estar vivo. Se tivesse atingido o coração ou a aorta, não teria sobrevivido nem até o hospital. Mas eu não sentia alívio. Sentia medo. Medo de morrer. Medo de ter desperdiçado minha vida. Medo de não estar preparado para enfrentar a Deus. Os primeiros dias no hospital foram os mais difíceis. A dor era constante, e cada respiração parecia um castigo. Mas pior do que a dor física era a dor na alma. Todas as noites, quando as luzes se apagavam e só ficava o barulho dos monitores, eu chorava. Chorava de arrependimento. Chorava porque, pela primeira vez, entendi que a vida é frágil, que a qualquer momento tudo pode acabar. Foi numa dessas noites que, entre lágrimas, comecei a orar. Não como antes com palavras vazias, mas com o coração quebrado. Senhor, eu não mereço estar aqui. Eu te ignorei. Vivi como se tu não existisses. Mas se o Senhor me der mais uma chance, eu vou mudar. Eu prometo. Só não me deixe morrer sem conhecer o teu amor de verdade. Não houve uma voz do céu, não houve um sinal visível. Mas pela primeira vez, senti uma paz que não vinha de mim. Era como se alguém estivesse ali no quarto me segurando pela mão. E soube, no fundo da alma, que Deus tinha ouvido. No terceiro dia, minha mãe trouxe um irmão da igreja para me visitar. Era o irmão Paulo, um homem simples, mas cheio de fé. Ele sentou ao meu lado, olhou nos meus olhos e disse: Irmão, Deus permitiu que isso acontecesse por um motivo. Ele quer te mostrar algo. Mas por que assim, irmão? Por que teve que ser com uma bala? Perguntei, com a voz quebrada. Ele suspirou e abriu a Bíblia. Não leu nenhum versículo, só falou com a sabedoria que vem de quem já passou por lutas.
Às vezes o Senhor permite que a gente caia no fundo do poço para a gente olhar para cima e ver que Ele está lá, estendendo a mão. Você poderia ter morrido, mas não morreu. Por quê? Porque Deus tem um propósito para sua vida. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Comecei a entender que tudo aquilo não era por acaso. Deus estava me chamando. Não de forma suave, como muitas vezes Ele faz, mas de forma drástica porque eu era duro de coração. A recuperação foi lenta e dolorosa. Tive que aprender a respirar direito novamente, a me mover sem sentir como se estivesse sendo esfaqueado. Mas a cada dia, enquanto ficava deitado naquela cama de hospital, eu pedi a Deus que me ensinasse, que me mostrasse o caminho. E Ele foi respondendo. Não com grandes revelações, mas com pequenas coisas. Um versículo que minha mãe lia para mim, uma oração que um irmão fazia ao meu lado, uma música do inário que vinham cantar na enfermaria. Uma noite, enquanto todos dormiam, eu abri o inário que minha mãe tinha deixado na cabeceira. Comecei a ler os hinos, e um em especial chamou minha atenção. Em meio à aflição, clamo a ti. Ó meu Deus, escuta minha voz. Na angústia e dor, só tu me vales. És meu refúgio, minha luz, minha paz. Aqueles versos pareciam escritos para mim. Comecei a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não de desespero, mas de gratidão. Porque mesmo no meu pior momento, Deus não me tinha abandonado. Quando finalmente recebi alta, não era mais o mesmo homem que tinha entrado naquele hospital. Meu corpo ainda estava fraco, mas minha alma estava renovada. Sabia que tinha uma segunda chance. E não ia desperdiçar. Os primeiros cultos depois do acidente foram difíceis. Ficava sentado no banco, olhando para os irmãos cantando e me perguntava, por que eu não valorizei isso antes? Cada hino, cada oração, cada palavra da pregação parecia dirigida a mim. Era como se Deus estivesse falando diretamente ao meu coração. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez uma oração que me marcou para sempre. Senhor, nós te pedimos por todos aqueles que estão passando por provações. Que eles possam entender que tu não os abandonas, mesmo quando o caminho parece escuro. Que eles possam sentir tua presença, como o salmista disse, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquelas palavras ecoaram em mim. Eu tinha andado pelo vale da sombra da morte. E Deus tinha estado comigo. Não como um juiz, mas como um pai, esperando que eu finalmente olhasse para ele. Os meses seguintes foram de muita oração e reflexão. Eu passava horas lendo a Bíblia, buscando entender a vontade de Deus para minha vida. Não era fácil. Ainda tinha medos, ainda tinha dúvidas. Mas agora eu sabia a quem recorrer. Uma noite, enquanto orava, senti um desejo forte de compartilhar meu testemunho. Não por obrigação, mas porque queria que outros soubessem que Deus é real. Que Ele não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. No próximo culto de testemunhos, levantei a mão. Tremia por dentro, mas sabia que era a coisa certa a fazer. Quando cheguei na frente, olhei para os irmãos e comecei a falar. Contei tudo. O tiro, o hospital, o medo, a dor. Mas, acima de tudo, contei como Deus tinha me sustentado. Irmãos, eu quase morri. Mas Deus me deu uma segunda chance. Não foi por merecimento, foi por misericórdia. E hoje eu estou aqui para dizer que se vocês estão passando por alguma luta, não desistam. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não entende. Quando terminei, muitos irmãos vieram me abraçar. Alguns choravam. Outros disseram que minha história tinha os encorajado. E ali, naquele momento, entendi o propósito da minha dor. Não era só para me aproximar de Deus, mas para que, através do meu testemunho, outros também pudessem crer. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele tiro foi o melhor e o pior momento da minha vida. O pior porque me trouxe dor, medo e quase me tirou a vida. O melhor porque me trouxe de volta para Deus. Não sou mais o mesmo. Agora, vou aos cultos com alegria. Oro com fé. Leio a palavra com sede. E acima de tudo, tenho certeza de que não importa o que aconteça, Deus está comigo. Às vezes, ainda sinto a dor da cicatriz no peito. Mas ela não me lembra só do tiro. Ela me lembra da mão de Deus que me segurou quando eu estava caindo. Da voz dele que me chamou quando eu estava perdido. Do amor dele que me deu uma nova chance quando eu não merecia. Se hoje eu conheço a Deus de verdade, foi porque ele permitiu que uma bala atravessasse meu peito. Não para me destruir, mas para me salvar. E por isso, com todo o meu coração, eu digo, obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me amar, mesmo quando eu não te amava. Obrigado por me mostrar que, mesmo nas piores lutas, a tua mão nunca nos abandona. Que este testemunho possa encorajar alguém que está passando por uma prova difícil. Não desista. Deus está no controle. Ele tem um propósito.
E no final, você vai ver que tudo valeu a pena. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Quando penso naqueles dias no hospital, lembro-me de uma irmã em Cristo que veio me visitar com um sorriso tão sincero que pareceu iluminar aquele quarto escuro. Ela não falou muito, mas suas palavras foram como bálsamo. Irmão, o Senhor permite a prova, mas Ele mesmo é a nossa vitória. Naquele momento, senti que Deus usava aquela serva fiel para me fortalecer. Ela abriu sua Bíblia e leu Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquilo entrou no meu coração como uma promessa viva. Não era só um versículo, era Deus falando diretamente comigo, como se dissesse: confie em mim, que eu já sei o final dessa história. E foi assim, entre lágrimas e orações, que comecei a entender que a minha cura não dependia só dos médicos. Claro, eles faziam sua parte, mas a verdadeira restauração vinha daquele que sustenta todas as coisas. Uma noite, enquanto a dor no peito parecia insuportável, fechei os olhos e comecei a orar em voz baixa: Senhor, se é da tua vontade, tira esta dor de mim. Mas se não for, dá-me forças para suportar, porque eu sei que tu estás aqui. Não sei explicar como, mas naquele exato momento, uma paz tão grande encheu meu ser que até a dor pareceu diminuir. Não foi um milagre instantâneo de desaparecer a cicatriz, mas foi um milagre maior, a certeza de que Deus me ouvia. E isso bastava. Os dias foram passando e com eles, as visitas dos irmãos. Cada um trazia um pouco de luz, uns com um abração forte, outros com um canto suave, alguns apenas com silêncio, mas com lágrimas nos olhos que falavam mais que palavras. Um irmão mais velho, que já tinha passado por muitas provas, sentou-se ao meu lado e disse: Filho, quando Deus permite que passemos pelo fogo, não é para nos queimar, mas para nos purificar. O ouro só fica puro quando passa pelo fogo, e Deus está te preparando para algo grande. Aquilo me marcou. Não era uma fala bonita, era verdade. Eu sentia que Deus estava, sim, me moldando, mesmo que através da dor. Um domingo, enquanto ainda estava no hospital, os irmãos da congregação se reuniram para um culto especial de oração por mim. Não estava presente, mas depois soube que muitos choraram, muitos clamaram, muitos se ajoelharam perante Deus pedindo pela minha vida. E Deus ouviu. Não foi um milagre espetacular, daqueles que aparecem em jornais, mas foi um milagre real. Os médicos ficaram surpresos com a minha recuperação, porque, pelo que eles viam, eu deveria ter levado muito mais tempo para me reerguer. Mas Deus tinha outros planos. Ele queria que eu visse, com meus próprios olhos, que a ciência tem limites, mas a fé não. Quando finalmente recebi alta, o primeiro lugar que quis ir não foi para casa, mas para a igreja. Precisava agradecer a Deus onde Ele é adorado. Ao entrar na congregação, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns até com medo de me apertar muito, como se eu fosse quebrar. Mas eu só queria dizer uma coisa: glória a Deus. Ele me deu mais uma chance. E ali, entre os irmãos, cantei com o coração cheio, mesmo com a voz ainda fraca. Cantamos: grande é o Senhor e digno de ser louvado, e cada palavra saía como um suspiro de gratidão. Não era só um cântico, era um testemunho vivo de que Deus é fiel. Nos meses que se seguiram, a vida não ficou fácil. A cicatriz doía em dias frios, e às vezes o medo voltava. E se aquilo acontecer de novo? Mas então eu lembrava das palavras do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E isso me bastava. Comecei a participar mais dos cultos, a buscar os estudos bíblicos, a me ajoelhar em oração não só quando precisava de algo, mas porque amava estar na presença de Deus. Aprendi que a fé não é só para os momentos de crise, é para todos os dias. Uma coisa que mudou muito em mim foi o jeito de ver as pessoas. Antes eu era daquele tipo que passava pela vida sem notar as lutas dos outros. Mas depois daquela prova, passei a enxergar o sofrimento alheio com outros olhos. Uma vez, uma irmã da congregação me procurou chorando, contando que seu filho estava doente e os médicos não davam esperança. Eu não tinha palavras sábias para dizer, mas me lembrei do que os irmãos tinham feito por mim. Oraram. Então peguei na mão dela e dissemos juntos: Senhor, Tu és o Deus que opera milagres. Nós te pedimos, pela tua misericórdia, que toques neste menino e o restaures. Não pelo que nós merecemos, mas pelo que Jesus fez na cruz. Não sei o que aconteceu depois, mas semanas mais tarde, aquela irmã veio me abraçar com os olhos brilhando. Irmão, Deus ouviu nossas orações. Meu filho está melhor. Aquilo me ensinou que às vezes, Deus nos cura não só para nos abençoar, mas para que possamos ser bênção para outros. Também aprendi que a gratidão não pode ser só de boca. Comecei a servir mais na obra do Senhor. Ajudei a limpar a congregação,
Participei das visitas aos enfermos, levei palavras de ânimo aos que estavam desanimados. Não era por obrigação, mas porque o amor de Deus em mim não deixava que eu ficasse parado. Uma vez, um irmão mais novo me perguntou: como você consegue ter tanta fé depois de tudo que passou? Eu respondi: não é que eu tenho fé, é que Deus é fiel. A fé é só a resposta do meu coração ao que ele já fez. Há pouco tempo, conheci um rapaz que estava passando por uma prova parecida com a minha. Ele tinha sido assaltado, levado um tiro nas costas, e estava cheio de revolta. Por que Deus permitiu isso? Ele perguntava. Eu não tinha todas as respostas, mas contei minha história. Falei da dor, do medo, mas também da mão de Deus que nunca me soltou. Ele ouvia em silêncio, com os olhos baixos. No final, ele só disse: talvez Deus esteja falando comigo também. E ali, naquele momento, entendi que o meu testemunho não era só para mim. Era para ele. Era para quem precisava ouvir que mesmo no vale da sombra da morte, Deus está presente. Às vezes, ainda penso naquela noite em que levei o tiro. Se não fosse aquele momento, onde eu estaria hoje? Talvez perdido, talvez longe de Deus, talvez vivendo uma vida sem propósito. Mas Deus, na sua sabedoria, usou até uma bala para me trazer de volta. Não foi um castigo, foi uma correção de amor. Como um pai que disciplina o filho não para machucá-lo, mas para que ele aprenda o caminho certo. Hoje, quando vejo minha cicatriz no espelho, não sinto mais dor. Sinto gratidão. Porque aquela marca no meu peito é a prova de que Deus me amou quando eu não o amava. É a prova de que Ele não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. É a prova de que, nas mãos de Deus, até as coisas ruins podem se tornar bênçãos. E se você está lendo isso hoje e está passando por uma prova que parece não ter fim, eu quero dizer: não desista. Deus não te abandonou. Talvez Ele esteja te preparando para algo que você ainda não consegue ver. Talvez Ele esteja te moldando para ser uma bênção na vida de alguém. Talvez, como aconteceu comigo, Ele esteja te chamando para mais perto dele. Porque no final não são as cicatrizes que definem a nossa história. É a mão de Deus que nos sustenta através delas. E essa mão nunca falha. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que não importa o que você esteja passando, você possa dizer, como eu digo hoje: foi preciso uma bala no peito para eu conhecer a mão de Deus. E não trocaria essa dor por nada, porque através dela, Ele me deu a vida eterna. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.